Olá, amigos. Meu nome é Nira Cepeda. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Casa de Amor. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos e ajudem a ser divulgados os ensinamentos de Jesus. Nosso trabalho de hoje, esse bate-papo gostoso que levamos sempre às quartas-feiras do atendimento fraterno com vocês. Hoje será do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item que nós vamos abordar hoje é o óbolo da viúva, um item muito interessante e sempre atual, né? E nessa passagem nos conta Jesus que ele estava parado no templo, observando as pessoas, né? E ele ficava observando que as pessoas colocavam no gasofilácio as suas oferendas. Vocês sabem o que é um gasofilácio? Eu não sabia. Fui pesquisar e gasofilácio é justamente aquele lugar que os cristãos costumam depositar as suas oferendas, né? Era assim que era chamado naquela época, né? Então, Jesus, que gostava muito de fazer os seus ensinamentos de acordo com o momento que ele estava vivendo, ali das experiências do dia a dia, ficou observando que os ricos colocavam bastante dinheiro, as suas oferendas eram bem vultuosas, né? Cada um querendo mostrar que era mais caridoso que o outro. Aí foi quando justamente veio uma pobre viúva e colocou apenas 2 moedas. E 2 moedas que, se fossem nos dias de hoje, não daria para comprar mais do que um pão. Então Jesus pegou aquele momento e mostrou para os apóstolos a diferença, né, daqueles que depositavam do que lhes sobrava, que eram os ricos da época, e para aquela viúva que era bem humilde, mas que ela depositava do que lhe faltava. Daí ele fez esse ensinamento para mostrar para os apóstolos que aos olhos de Deus, aquele que dá do que lhe falta tem muito mais mérito do que daquele que dá, muitas vezes até com ostentação, para mostrar que ele pode ser caridoso, que ele é caridoso, não que não tenha valor, toda caridade tem valor, apenas ele quis mostrar que essa tem mais valor do que realmente você dá do que lhe sobra, né? Aí Jesus, discorrendo sobre a questão do óbolo da viúva, o Evangelho Espírita nos coloca que muitas pessoas gostariam de fazer caridade, porém elas dizem que não fazem porque elas estão esperando melhorar de vida, né? Muitas gostariam de fazer grandes obras de caridade, mas estão esperando ganhar na Mega Sena, né? Estão esperando uma herança que lhes possa tornar afortunados para poder fazer a caridade que eles dizem que gostariam de fazer. E se eles ganhassem muito dinheiro, fariam grandes obras. Será? A gente sempre fica se perguntando o que tem por trás da intenção daqueles que esperam ganhar primeiro muito dinheiro, né, para poder dizer que vão fazer uma caridade. Será que a caridade primeira, que as pessoas que pensam assim, não será para si próprios, né? Primeiro se dá a eles mesmos todo o supérfluo possível e depois do que sobrar vai lá e faz uma caridade. Será esse o alcance daquele ditado espírita, o ditado mais importante, que é fora da caridade não há salvação? Será que é essa caridade que Jesus nos ensinou? É essa caridade que Deus espera de nós? Não. É por isso que nesse momento que Jesus nos fala do óbolo da viúva e mostra para os apóstolos o que é a verdadeira caridade, é justamente nela que nós devemos refletir, né? Aí, trazendo para os dias atuais, como nós podemos fazer caridade? Qual será o óbolo da viúva para cada um de nós? Será
que nós estamos fazendo tudo que nós podemos fazer? Será que existe alguém na face da terra, encarnado, que possa dizer que é tão miserável que não possa fazer uma caridade? Então, existem muitos exemplos de pessoas que com pouco ajudam outras pessoas. Eu posso citar aqui para vocês vários exemplos, né? Um deles, todos de pessoas conhecidas e alguns historicamente conhecidas na literatura, né? Um da literatura, do livro, o nome do livro é Assistência Mútua, né? O capítulo é Assistência Mútua, do livro Almas em Desfiles, que foi psicografado por Chico Xavier, através do espírito Hilário Silva. Nessa obra, ele nos dá um exemplo, né, da lei de causa e efeito e da lei de ação e reação. Quando ele nos conta que uma pessoa doou uma cadeira de rodas para uma professora aposentada, viúva, sozinha, e ela foi lá e doou, e é paralítica e doou a cadeira de rodas. Passado uns 2 meses, essa pessoa que doou, ela trabalhava com muita dificuldade, ela era professora, mas como ela estava desempregada, ela costurava, fazia pequenos serviços para poder se manter. Passados 2 meses dessa doação da cadeira de rodas para essa professora aposentada, ela foi chamada para trabalhar e ocupar justamente a vaga dessa pessoa para quem ela doou a cadeira. Aí muitos dirão, nossa, mas que coincidência, né? Mas será a coincidência? Não será a providência divina? Não será a lei de causa e efeito agindo imediatamente? Então, o universo, ele devolve para a gente aquilo que a gente dá. É o dando que se recebe, né? Nós estamos já bem familiarizados com essa maneira de pensar. Só que, às vezes, a gente se acomoda e deixa de praticar, né? Porque todos os ensinamentos estão no Evangelho. Só falta que a gente pratique. Então, o óbolo da viúva, muitas vezes, ele se apresenta nas coisas mais simples. Outro exemplo, e dessa vez de pessoas bem conhecidas nossas, é uma amiga nossa que ela, um dia eu ouvi ela dizer assim, poxa, eu gostaria muito de poder ajudar mais, contribuir para as cestas básicas que são confeccionadas no centro, mas eu não tenho como. Mas eu procuro fazer aquilo que eu posso, né? Ela relata que ela tem uma vizinha que precisa muito de ajuda porque fez uma cirurgia e daí ela não podia fazer as tarefas domésticas. Então, o que ela fazia? Ela ia na casa dessa vizinha e lá ela prestava o serviço, né? Para ela de limpar a casa, lavar a roupa e ajudá-la no que ela necessitava naquele momento que ela estava operada, né? Tinha feito uma cirurgia. Esse é o óbolo da viúva. Essa pessoa, ela não tem dinheiro para doar, mas ela dá aquilo que ela pode, ela dá do seu tempo, ela dá de coração exatamente aquilo que o próximo está necessitando naquele momento. Então, não existe no nosso planeta ninguém que não possa doar seu tempo, que não possa doar algum talento que tenha para ajudar outra pessoa, né? Não podemos nos esconder atrás da falta de bens materiais para deixar de praticar a caridade. E era justamente isso que Jesus quis mostrar para os apóstolos quando ele mostrou o óbolo da viúva. Todos nós, independentemente da classe social em que vivemos, nós podemos ajudar. Às vezes o companheiro que precisa de um consolo, de uma palavra amiga, né, de uma orientação, você pode fazer isso. Você pode usar da caridade justamente para doando aquilo que naquele momento você pode. Né? Não precisamos ficar esperando ter abundância para poder fazer a caridade. Não é isso que Jesus quis nos mostrar.
E o tempo todo ele nos dava exemplo de que como a caridade moral, muitas vezes, ela é mais difícil de ser feita do que a caridade material. E essa caridade moral, qualquer um de nós é capaz de fazer, né? Dando apoio àqueles que necessitam. Então, nesses momentos agora em que vivemos a pandemia, né? Temos a oportunidade de ver muitas pessoas humildes se unirem, né? Para ajudar os mais humildes que eles, né? Ou então até mesmo para que um ajude o outro. No momento que está todo mundo sem poder trabalhar, muitos perderam o emprego, muitos tiveram suas empresas fechadas, seus negócios paralisados, né? Então, as pessoas se unem para fazer a caridade, se unem para ajudar não só materialmente, mas também ajudar com algum consolo que aquela pessoa esteja precisando. Muitos espíritas se uniram para fazer atendimento fraterno pela internet, né? Poder ajudar outras pessoas com a palavra amiga, fazer evangelho, fazer atendimento. Então, o ser humano, ele tem que estar sempre se reinventando e buscando realmente a maneira de ajudar. Então, aquele que quer ajudar, ele encontra a maneira. Ele encontra a oportunidade. Ele não vai ficar dizendo que eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso agora. Se eu tivesse, eu ajudava. Você vai e faz com aquilo que você tem. Né? Quando Jesus nos falou da caridade, ele falou de uma maneira ampla, né? Ele mostrou que o nosso ser só será pleno quando nós aprendermos a praticar a caridade em todos os aspectos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o outro exemplo que eu posso dizer do óbolo da viúva é justamente, por exemplo, nós temos uma amiga que ela, materialmente, ela não é uma pessoa abastada, mas ela tem um amor tão grande pelos animais que ela é capaz de deixar de comer para comprar uma comida para os animais dela, ou para comprar um remédio que um deles esteja precisando, ou até um outro que ela tenha resgatado das ruas, né? Esse para mim é um exercício de amor que eu entendo assim como a coisa mais fantástica, mais próxima dos ensinamentos de Jesus, porque é uma caridade, é um amor despretensioso. Ela sabe que dessa doação ela não vai receber nada materialmente de volta. No entanto, ela é capaz de deixar de comer para alimentar esses animais, enquanto alguns de nós são capazes de deixar de alimentar os animais para que eles possam ir embora de algum ambiente que eles estejam, entre aspas, atrapalhando. Então, esses ainda não despertaram para esse tipo de caridade, né? Mas um dia, conforme Jesus espera de nós, todos nós vamos ter esse aprendizado da amplitude do que é a caridade. E todos nós veremos como o óbolo da viúva se aplica a cada um de nós, em cada situação, em cada momento em que nós vivemos. Então, vamos à luta, vamos mostrar para nós que nós somos capazes, sim, de ajudar, de qualquer maneira que nos seja possível. Nunca vamos fingir que nós não estamos vendo a necessidade do nosso próximo e nos desculpar dizendo que se eu pudesse, eu faria. Então, vamos lá, convidamos a todos para que nós possamos realmente praticar esse ensinamento de Jesus e que o óbolo da viúva seja para todos uma realidade. Nosso tema de hoje era esse. Agradeço muito a atenção de todos, que a paz de Jesus possa estar em todos os lares, em todos os corações.